Eu sou o Chief Marcos Bonfim. Essa mensagem ela é para o deputado federal do Partido Novo, Paulo Genini, responsável e relator do ciclo completo de polícia. Vou mencionar para você dois nomes que você deveria, sugestão minha, entrar em contato. Aliás, já vou até dizer agora. São pessoas extremamente conhecedoras do assunto, de uma profundidade incrível, em que a opinião deles e a visão deles pode te ajudar muito para que você possa fazer uma decisão ou fazer uma proposta para o ciclo completo de polícia. Uma delas é o Dr. Ricardo Balistério, um homem íntegro, fabuloso, intelectual, conhecedor do assunto, com uma larga experiência sobre polícia. E da mesma forma, o professor Luiz Eduardo Soares. Eu tive um grande privilégio no passado encontrar com ele no Rio de Janeiro. Conversamos em Copacabana, uma pessoa também extremamente capaz. Aliás, ele foi o autor da PEC 51, que na verdade ela é o que nós usamos aqui nos Estados Unidos, com uma diferença, sem a presença da polícia militar. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não existe a polícia militar nos Estados Unidos. Então, existem 19 mil departamentos de polícias, independente uma do outro. Mas antes eu quero te dar um pequeno background da minha formação a nível de polícia, para que você possa entender da onde eu estou vindo e por que as minhas colocações e os meus pensamentos. O meu envolvimento com o departamento de polícia em Charlotte começou em 1997. Vou repetir, 1997, eu fui convidado para participar de um grupo de 25 pessoas em que nós estudávamos durante um ano, nos reunimos 2 vezes por mês. Nós estudávamos o departamento e dávamos sugestões, vamos dizer assim, vindo da comunidade, que era uma diversificação muito grande do nosso grupo, para o departamento de polícia, para que eles pudessem ter uma visão do que a comunidade tinha e para fazer as mudanças. Foi um trabalho sensacional, foi uma experiência maravilhosa, e eu comecei a ter uma visão totalmente diferente sobre polícia, porque até, no entanto, as minhas experiências de polícia no Brasil eram terríveis. Naquela época, desde que quando eu tinha 18 anos de idade, o meu pai tinha 2 autoescolas, uma em Pilares, a outra em Inhaúma, que se chamava Autoescola Antares. Era só corrupção. Só corrupção, e toda a banca examinadora eram formadas de policiais. E outras experiências minhas pessoais, que eu fui sofrer um assalto com um revólver na minha cabeça por 2 horas dentro da minha casa. Enfim, ao ir ao departamento, ao departamento de polícia, foi uma coisa assim muito negativa, e que depois, num outro momento, eu conto a história. Em 1998, o departamento de polícia de Charlotte, ela tem uma Citizen Academy. O que significa isso? Você vê lá a data, 1998. É uma academia para civis. Ela é composta de 2 semanas. Ela vai de 6 horas da noite até as 10 horas da noite, das 18 às 22. E ela é uma coisa muito reduzida, o que os policiais passam na academia e as classes que eles passam na academia. Então ela dá uma noção para quem participa, né, dessa academia, o que é uma polícia, quais são os objetivos da polícia, o que ela faz, como ela atua. Foi uma experiência sensacional. Foi uma coisa que me enriqueceu muito e fazendo a minha mudança de como ver a polícia. Logo após, o departamento criou uma divisão chamada International Division, e eu fui convidado para participar
desse grupo como voluntário, e eu participei durante 5 anos, dando mais do que 500 horas por ano como voluntário, saindo com os policiais toda a semana. Tá? Eu gastava um shift, vamos dizer assim, um turno no departamento de polícia, saindo, acompanhando com eles e aprendendo muito com eles, como eles atuavam, e até mesmo como intérprete. E eu, na época, eu era diretor de uma associação batista de multicultural, e eu tentava passar para os policiais como abordar um imigrante. Enfim, foi uma experiência maravilhosa. Em 2004, eu passei a ser um policial. Passei pela academia de polícia, vim a ser policial, e também o meu envolvimento com a comunidade era muito grande através do Mayor International Cabinet, que era do prefeito. Em 1999, eu fui apontado pela segunda vez, cada termo era 3 anos, e pelo segundo termo foi em março de 23 de 1999. Eu fui apontado pelo MEA para ser o presidente, como dizer assim, dessa banca, Chair of Community Service Committee. Eu era o presidente dessa comissão que era relacionada à comunidade e os serviços. Então eu era o presidente desse grupo, e o Pat McCrory, na época, ele foi eleito 11 vezes como prefeito da cidade, e depois ele passou a ser governador do estado de Carolina do Norte. Aqui atrás de mim está o Roy Cooper. O Roy Cooper, ele na época, vamos dizer assim, ele foi o procurador-geral de Carolina do Norte, era o chefe praticamente de nós todos, de todas as polícias aqui de Carolina do Norte. E ele hoje é o atual governador de Carolina do Norte. Na época ele era procurador-geral. Bom, enfim, e por último quero apresentar a vocês aqui, que é com grande honra, quando eu trabalhei como policial em Carolina do Sul, pelo departamento de Pageland, o magistrado escreveu uma carta, que está aqui, dizendo: to whom it may concern, this letter is to inform you, during Mr. Bonfim's employment with the Pageland Police Department, he has very honest, professional and courteous, also did an outstanding job on prosecuting criminal and traffic case in Pageland Municipal Court. Magistrado, o Sr. Faulkner. É com muito orgulho que eu recebi disso do magistrado, e uma honra muito grande para mim de ter servido essa comunidade como um policial. Mas o que eu quero te dizer para você, Paulo, a minha experiência agora, chegando quase 6 anos, aí lidando com o pessoal do Brasil, praticamente com todos os departamentos de polícia, através dos meus seminários, das minhas palestras, você já deve ter percebido que o ataque é muito forte contra a minha pessoa, mas graças a Deus as sementes foram plantadas. E essa semente começou a ser plantada há 25 anos atrás pelo Dr. Ricardo Ballesteri. Resumindo tudo isso que eu concluo e eu tenho falado de certa maneira, que nós chegamos a um ponto em que, na minha visão, na minha opinião, que o Brasil, os nossos departamentos de polícia ainda não estão preparados para assumir o ciclo completo de polícia. Ou por que eu estou falando isso? Porque o ciclo completo de polícia dá um poder muito grande ao policial, individualmente falando, em tirar a liberdade de indivíduos, de pessoas, e colocando na cadeia. É uma coisa muito séria, é uma responsabilidade muito séria, e que quando eu vejo a atuação no dia a dia da nossa polícia, ainda nós estamos muito aquém. Não há dúvida nenhuma sobre a entrada única. Eu acredito firmemente que esse processo deve começar
ontem, acabando de essa maneira de entrar para o concurso por cima, e sim o policial começar por baixo e fazendo a sua carreira, não sendo promovido por tempo, mas conquistando o espaço, as suas funções, por mérito, por amor à profissão, por conhecimento, por aprendizado. Isso é extremamente importante. Mais uma razão que eu quero te explicar, durante esse processo, ao qual muitos de hoje, milhares de policiais deram as costas para mim, deixa eu colocar dessa maneira. Uma começou com a campanha do Bolsonaro. Eu me posicionei um pouco diferente em relação ao posicionamento deles com o Bolsonaro, que acredito hoje muitos deles estão extremamente arrependidos. Segundo ponto, dentro dos departamentos de polícia há uma divisão muito grande e é um lobby muito forte de cada um querer tratar do seu e não ver polícia como um todo. Na época começaram a discutir, era o ciclo completo de polícia fatiado. Eles estavam decidindo entre eles quem ia fazer o quê. A polícia civil faz homicídio, a polícia militar faz o crime comum, a polícia municipal faz o outro tipo de crime, enfim, cada um decidindo. O que as pessoas, que até hoje eu tenho notado, muitos ainda não conseguiram entender realmente a profundidade, o que é o ciclo completo de polícia. O ciclo completo de polícia, isso não pertence à polícia, vai envolver 3 instituições. E Paulo, deputado Paulo, o senhor vai ter que entrevistar e conversar com o judiciário, com os juízes. Porque dentro dessa estrutura, os juízes ficam dentro, ou magistrados, ficam dentro das, vamos dizer assim, penitenciárias rotativas. Isso é uma coisa que irá ter que se dialogar com eles. Segundo, os policiais penitenciários. Não é guarda penitenciária, são policiais penitenciários, que é uma diferença muito grande, ao qual aqui é o xerife. No xerife tem, que é por condado, ele tem os guardas de prisão e tem o Deputy Sheriff, que são policiais com poder igualzinho como outros policiais, como a polícia municipal. Então isso é muito importante. Então, essa bancada, para encerrar, essa bancada da bala, na verdade ela virou um tiro no pé da bala. Os caras dão tiro no pé, porque não há entendimento, porque o lobby é muito forte. Hoje nós temos um número imenso de policiais militares como deputados, temos o lobby fortíssimo da FNM, nós temos o lobby fortíssimo dos delegados, nós temos um lobby que ainda não é tão forte, mas está crescendo, que é da Polícia Civil. A Polícia Municipal ela é sufocada pela Polícia Militar. Enfim, ainda não conseguiram entender que isso é para todos. Então, na minha visão, talvez, estou amadurecendo a minha ideia, talvez um departamento estaria habilitado, um ou maybe 2, para começar o ciclo completo de polícia, e depois de 5 ou 6 anos, quando essa estrutura tiver, vamos dizer assim, aprofundada, arraizada, amadurecida, estabilizada, aí sim abrir para os outros departamentos de polícia. Essa é a minha mensagem para você e espero que você tenha sucesso. Irei continuar fazendo os vídeos sobre o ciclo completo de polícia para que nós possamos fazer a diferença no nosso país em relação à segurança pública. Que Deus abençoe a todos, que Deus te abençoe a você especificamente, deputado Paulo Genini, que você vai ter uma tarefa muito árdua, muito dura e provavelmente vai ter muita gente te xingando. Que Deus te abençoe e olha, povo brasileiro, se vocês querem mudança, a mudança começa em cada um de nós. E a participação do povo brasileiro no ciclo completo de polícia é extremamente importante, porque o poder que um policial tem com esse sistema
é muito forte, é muito profundo e é muito sério e tem que haver uma responsabilidade muito grande. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.